Meus amados irmãos, às vezes para um pastor é muito mais fácil trazer uma palavra de poder, de glória, de maravilhas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de governo para a tua vida, de direção para a tua vida. E eu estou falando governo e direção porque eu não jamais falaria assim se não tivesse conversado com o pastor Roberto e obtido dele a bênção dele para poder falar dessa maneira. Nós estamos num momento, amados, que nós precisamos ser muito firmes, convictos de que Deus dirige as nossas vidas. Nós não podemos mais vacilar, não podemos mais titubear. Precisamos nos fortalecer nos fundamentos do Senhor. E vou apresentar aqui alguns slides. Aliás, agradeço a Fridas, normalmente ela senta por ali. Cadê você, Fridas? Glória a Deus. A Fridas, ela faz uns slides bonitos. Ela faz o bonequinho andar, faz o bonequinho virar piroleta, faz o bonequinho andar de costas. Eu não consigo, mas ela consegue. E eu agradeço porque ela ajudou muito na preparação dos slides. Eu quero convidar você a abrir a palavra em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Por favor, se todos puderem estar com esse texto em mãos, porque é muito importante para o nosso entendimento. Quem achou pode dizer amém. Amém. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra, mais uma vez, não volte vazia, mas ela faz o que lhe apraz, no coração de cada um de nós. Repreendo em nome de Jesus todo e qualquer intento do inimigo, em nome de Jesus, que bate em retirada. Destapa os nossos ouvidos, abre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3. O seu divino poder nos deu tudo. Olha aqui para mim, nos deu tudo. Não falta nada. A obra de Cristo nos deu tudo. Tudo que diz respeito à vida, a uma vida plena e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, preste atenção, amados, porque isso tem muito a ver com cada um de nós pessoalmente. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, olha aqui para mim, meus amados, por favor, não é por circunstância, é pelas promessas. Ontem estávamos aqui com o corpo diaconal e dizíamos isso. O povo de Deus está vivendo, olhando por circunstâncias. Não é. É por promessas. Está escrito. Deus não vai mudar para me atender e te atender. Mas fica preocupado. E vai ficando preocupado com as circunstâncias, e as circunstâncias acabam ficando maior do que as promessas, quando é o inverso. Eu e você temos que viver pelas promessas de Deus, como está escrito aqui, que é por elas que vocês vão ver o que vai acontecer, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Quem quer ser participante aqui?
por elas, pelas promessas, para que por ela vos torneis, quer dizer, nós não somos ainda, mas vamos nos tornar participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, ou, algumas traduções, a virtude. E a bondade, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos. Resultado, não deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Amados, a vida cristã tem que ser entendida. Nós temos que estar com o foco certo naquilo que Deus quer. O título dessa mensagem é este: em busca do desejado. Mas não é o desejado por mim e nem desejado por você. É o que Deus deseja. Assim como falamos aqui, Jesus desejou muito, porque Ele sabia o que Ele estava fazendo. É o desejado por Deus. Mas eu percebo que ainda muitos irmãos, muitas irmãs estão focando no que eles desejam, no que elas desejam, como eu foquei durante muito tempo na minha vida, e perdi tempo, sofri mais, porque quando não temos o entendimento da palavra, nós sofremos. Eu não posso ficar em busca do que eu acho, eu não posso ficar em busca do que eu desejo, eu tenho que buscar o que Deus deseja para mim, e o que Deus deseja para você. É isso que é importante nós entendermos. Nós não podemos ficar olhando muito para as circunstâncias que você possa estar vivendo. Talvez sejam difíceis, eu concordo, mas eu tenho que olhar para as promessas de Deus para a minha vida, e aprender a viver buscando a intimidade com o Senhor. Pelo texto que nós lemos, você vê claramente que Deus quer que nós compartilhemos da natureza divina dEle. Ele está nos propondo, Ele está nos ensinando que eu e você compartilhemos dessa natureza. Por quê? Porque a natureza humana está em nós. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele fala que o pecado habita em nós. A palavra habita, pecado, é a mesma que fala que o Espírito Santo habita em nós. Há uma luta, há uma guerra, é a mesma palavra. Eu preciso dessa natureza divina para ter domínio sobre esse pecado. Por isso que o apóstolo diz: aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu mais detesto fazer é o que eu mais faço.
Por quê? Porque o pecado habita em mim. Então eu tenho que dominar isto. E o próprio apóstolo diz: mas pela graça do Senhor, o pecado não terá domínio sobre vós, por causa dessa natureza. Eu preciso, você precisa dessa natureza. Deus quer compartilhar. É um conceito de aliança, amados. A mesma aliança que falamos aqui. Aliança não é o que eu quero, é o que eu vou dar. Olha o exemplo de Jesus. Ele não exigiu nada, ele não pediu nada, ele se doou. Por isso que tudo foi feito, a obra de Cristo, ela é perfeita. Ela atende todas as coisas. E Deus quer nos dar. Se Ele nos deu o seu próprio Filho unigênito, não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Está em Romanos, está escrito. Através de suas promessas, sublimes promessas. Josué 21 diz que tudo aquilo que Deus falou, cumpriu. Nada ficou sem ser cumprido. Hoje nós estamos aqui, amados, e o cristianismo existe porque Deus prometeu. Em cada livro do Velho Testamento fala de Jesus. Por isso que nós estamos aqui. O reino começou pequeno, como um grão de mostarda, mas cresceu e se tornou um grande reino no mundo inteiro, e vai crescer mais ainda. Mas o Senhor desperta, chama a minha atenção e a sua atenção, com toda diligência, empenho, interesse, seriedade. É buscar mesmo, é ter um propósito. Falamos aqui, aliança é decisão. Eu tenho que decidir, ou eu faço ou eu não faço. Eu não tem meio termo. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Não tem meio termo para as coisas do Senhor. Por isso, eu tenho que ter toda a diligência, todo o interesse, toda a seriedade nesse assunto. Nascer de novo é tornar-se inteiramente novo. Dá para entender? Aceitei Jesus, nasci de novo, não vai parar por aí. É tornar-se inteiramente novo, liberto, abençoado. Vocês têm ouvido muito de púlpito a palavra aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar, teleios, no grego, significa acrescentar aquilo que falta. A nossa imagem ficou deformada no Éden. Jesus veio para restaurar esta imagem, para colocar, trazer em mim e você a natureza divina. E eu vou explicar melhor daqui a pouco o que é isso. Sabe o que tem acontecido, meus irmãos? Olha o que diz Eclesiastes: o melhor é o fim das coisas do que o começo. Você se imagina recebendo do Senhor a natureza divina? Desde que você seja diligente, desde que você busque. Olha a situação atual que a gente vive. Somos salvos? Somos. Mas eu pergunto, você está realizado? Você é uma pessoa realizada? Você se sente feliz? Você se sente verdadeiramente livre? É salvo. Mas nós precisamos ser realizados. Volto a dizer, tudo que Jesus Cristo fez é perfeito. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, em todas as áreas, não há exceções.
Ele veio para que nós sejamos e tenhamos vida, e vida em abundância. Somos salvos? Somos. Mas muitos não conseguem resolver seus problemas. Estão sempre envolvidos com problemas. Não saem dos problemas. Por quê? Por que, irmãos, que nós demoramos tanto para reagir às coisas de Deus? Por que será que demoramos tanto? Se está dizendo, busque, e nós ficamos patinando, olhando mais o que está acontecendo aqui no mundo do que olhando para as coisas do reino. Somos salvos? Somos, mas não conseguimos vislumbrar a perspectiva que Deus tem para nós, com clareza, para caminharmos seguros. Temos que enxergar isso. Somos salvos? Somos, mas andamos cansados, esgotados, como diz Jesus, como ovelhas que não têm pastor. Mas se Ele veio e deu tudo, por que está acontecendo isso? As pessoas parecem que não estão acreditando mais nem nelas, em si mesmas. Parece que não há mais forças. Parece que o primeiro passo eu vou largar, eu vou desistir, eu vou separar, eu não quero. Não. Nós temos que enxergar na perspectiva de Deus, e a perspectiva de Deus é esta. Enxergar o que Deus quer, meu amado, não o que eu acho. É o que Ele diz. O reino vai se mexer em meu benefício no momento que eu disser e buscar o Senhor. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não era um homem, nem um pastor de fazer muito jejum. Eu não era. Mas depois de tudo que aconteceu comigo, toda semana eu faço jejum. E eu não estou aqui porque a palavra de Deus diz que não é para falar, né? Mas eu estou para explicar, não para vangloriar. A partir do momento que comecei a fazer jejum, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, barreiras caíram por terra. Se você crê, diga amém. Amém. Faça isso, meu amado. Mas pastor, eu tenho problemas no estômago, eu tenho problema disso. Faça, consulte o Senhor, se é para você fazer, se você puder, faça. Tire a Coca-Cola, tire o hambúrguer, tire alguma coisa que você goste. Barreiras começam a cair por terra. Por quê? Porque eu quero fazer para ter mais intimidade com o Senhor. Caminho. Eu e você, nós estamos aqui, olha. Nós temos um caminho. Até onde o Senhor deseja para nós. Não o que eu desejo, não o que você deseja. O que Ele tem. Porque o que Ele tem é bom, perfeito, agradável, puro, correto, santo. E o que nós queremos sempre dá coisas erradas. Deus quer um nível de espiritualidade mais profundo e nunca experimentado por nós, coisas que você nunca considerou na sua vida, comece a considerar, mas baseado na palavra. Não em circunstâncias, baseado na promessa, não no que você está vendo, não no que você está ouvindo, não no que você está sentindo, na palavra, nas promessas. Ali está a vida e vida abundante. O Senhor deixa claro o propósito dEle para a sua vida. Propósito. Temos que ter propósito, segundo o coração de Deus. Sabe, segunda, terça, quarta, quinta, não é sextou, sabadou, amados, é todo dia, dia do Senhor, e vou viver o propósito dEle. Eu vou levantar, eu vou acordar, porque eu não estou cansado, mas se eu estiver cansado, eu deito e me restabeleço, porque eu tenho um propósito. Eu sei aonde Deus vai me levar, eu sei que Deus está dirigindo a minha vida, eu não vou mais titubear.
porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, porque Ele está vivo, para nos dar vida, e vida é abundante, mas eu tenho que mudar o foco, senão não acontece, eu vou ficar patinando. Ali diz, acrescentai a vossa fé. Não é nós acrescentando, porque nós não temos nada. É nós nos dispondo para que Deus acrescente. Só fé, amados, muitas vezes não resolve. Quando Pedro viu Jesus caminhando, viu que era Jesus, e veio caminhando sobre as águas, ele teve fé, ele desceu do barco e começou a caminhar, mas afundou. Porque falta alguma coisa. Só fé é importantíssimo, mas Pedro está dizendo para mim e para você, nós precisamos de mais coisas. Acrescente à fé virtude. O que é virtude? Excelência moral naquilo que você faz, na sua conduta, no seu dia a dia, nas suas ações. Virtude é poder também, poder de transformação. Quando aquela mulher com hemorragia, querendo tocar em Jesus, mas a palavra diz, ela dizia, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi. E Jesus diz, no meio daquela multidão, saiu virtude. Aquela mulher impura, às margens da sociedade, talvez nem convivendo mais na casa dela. Aquela mulher, Jesus, dá dignidade para ela. Agora não é mais mulher hemorrágica. Agora é, fique em paz, minha filha. A tua fé te salvou. Não é mais mulher, é filha. Acrescente a fé, a virtude. Acrescente a virtude o conhecimento. É o que está escrito. Não é nós acrescentando. É Deus acrescentando, eu me disponho, e Ele vai acrescentando. Intimidade, buscar o certo, buscar o desejado de Deus. Conhecimento não é conhecimento intelectual, você conhece Deus? Ah, conheço. É conhecimento por revelação da palavra. Quando você pegar a palavra na mão, Deus vai revelar coisas lindas para você. E quando Deus revela, não precisa escrever, porque Ele escreve no nosso coração. E nós nunca mais esquecemos. Revelar é aquela passagem quando Jesus pergunta para os apóstolos, quem eles dizem que eu sou? E um fala, um Jeremias, outro Elias, outro profeta. E vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Pedro pula na frente. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. É diferente. É conhecimento. Quando você lê o Salmo de número 91, do versículo 14 a 16, Deus fala. Até o 13 é o salmista falando. Do 14 ao 16 é Deus quem fala. E Deus diz o seguinte, porque você me amou muito. Olha só, porque você me amou muito, eu o livrarei, eu te glorificarei,
eu te darei longevidade, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. Conhecer por revelação. A Bíblia diz que nós somos conhecidos de Deus. Ele sabe a hora que a gente levanta, deita, a palavra nem chegou à boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer, mas nós precisamos conhecê-lo. Conhecimento, amados. Acrescente à sua fé virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio, sim, daquilo que a gente fala. Se eu sair aqui perguntando, você tem fé? 99% vai dizer, eu tenho. Mas às vezes fazemos coisas bobas, tolas, desculpe a expressão, coisas idiotas, vazias, sem sentido. Mas você tem fé? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas eu preciso de domínio próprio, no falar, no agir, no comer, no gastar. Nós somos mordomos, queridos. Tudo que nós temos não é nosso. O direito de propriedade é de Deus, o direito de uso é nosso. Eu tenho que ser bom mordomo. Mordomo é aquele que cuida de bens alheios. Não me pertence. Minha casa está lá, olha o jeito, minha casa está, não é minha, é do Senhor. Eu tenho que exercer boa mordomia. Finanças, quantas pessoas estão apertadas por causa de finanças, devendo. A Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus sem elas, mas não perder a salvação. O teu cartão de crédito te faz pecar, arranca ele, joga fora. Temos que ter esse domínio, buscarmos isso, mas isso não flui, vem da graça, vem do trono de Deus, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que me dispor, eu tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ter a minha vida transformada. Perseverança. Você está aqui, eu estou aqui, situação atual, estou caminhando, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Entenda, meu querido, à medida que você está buscando isso, sair do atual para o desejado de Deus, no momento que você começa a buscar isso, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, sabe o que vai acontecer? Experimente. Depois pode chegar para mim e falar, isso é mentira, pastor. O sobrenatural de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Mas eu preciso fazer isto. Deus vai agir. Por quê, pastor, que vai agir? Porque você está em obediência. Ele está olhando o teu coração. Ele está sabendo que você quer outra vida. Ele está sabendo que você começou a perceber que não é para ficar olhando circunstâncias, mas é pelas preciosas e grandíssimas promessas dele, que nós teremos a nossa vida transformada. Perseverança. Hebreus 10:36 diz, porque necessitais ter perseverança, paciência, para que podeis alcançar as promessas. Para que podeis alcançar as promessas, necessitais ter perseverança. Sabe o que significa necessitais? Tem que ter. É isso que significa. Tem que ter esperança, perseverança, para que possamos alcançar as promessas. Piedade é ter temor, reverência, fidelidade a Deus, é coisa que tem que vir do trono de Deus para as nossas vidas. E por fim, fraternidade, é o que nós vivemos o ano passado, pela fé mútua, abençoando uns aos outros, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros, suportando uns aos outros.
É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Por quê? Porque traz crescimento espiritual, traz entendimento, fraternidade e o amor ágape, o amor incondicional de Deus, o amor que não precisa ter condição nenhuma para Ele amar, Ele ama de qualquer forma, e nós não conseguimos compreender esse amor, mas precisamos buscá-lo. Para quê? Qual é o resultado? Nem ociosos, nem frutíferos, nem cegos, nem tropeços, entendendo o propósito de Deus. Quando você sai do teu lugar atual e quer caminhar segundo o que Deus está te mostrando, para um lugar desejado, que Ele deseja, passo a passo que você der dentro dessa palavra, Deus vai mostrar o propósito que Ele tem para a tua vida, e você vai viver feliz, realizado, porque o que vem dEle é bom, é puro, é santo, e tudo mais que nós poderíamos dizer. Basta você decidir, basta eu decidir. Este é o lugar que o Senhor quer, não é o que nós achamos. Quantos anos eu bati cabeça, para cá, para lá, dando tiro para todo lado, até que Deus me colocou naquele hospital e falou: agora você vai fazer o que eu quero. E eu vivo para isso. Filhos maduros, filhos maduros. Maturidade. Uma das características da maturidade é saber que Deus está dirigindo a tua vida. Deus está dirigindo a tua vida. Por isso que o nosso pastor batalha, porque Deus mostrou para ele, porque Deus mostrou o propósito dele, de Deus para ele. Ele não se cansa, porque ele tem um propósito definido, ele sabe aonde Deus vai levar este povo. Olha a missão dessa igreja, queridos, imagine 38 anos atrás, 40 pessoas, pastor João, família, filhos, netos, dizendo: é uma igreja livre para abençoar Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. 15 de fevereiro de 1987, esta igreja é juridicamente oficializada. E qual é a missão da igreja? Abençoar Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Hoje é realidade. Posso ouvir amém? Amém. O mundo, 8 igrejas na África. É isso, pastor Lão? 8. Lá nos Estados Unidos, Brasil inteiro. Fora as que estão por vir. Visão. O povo sem visão se corrompe. O que é visão, pastor? É você enxergar o que Deus quer, não o que eu quero. Quantas pessoas que estão aí cheias de fortuna são infelizes, vazias. Nós precisamos ter a visão que Deus tem para mim e para você. Por isso que Ele sobe aqui e fala: Deus vai nos levar à estatura de varão perfeito. E vai. Quem concorda comigo, com Ele, diga: vai. E vai mesmo, porque Deus é poderoso. E é esta situação que Ele deseja para a tua vida. Você não pode sair daqui hoje alegando ignorância, que não sabe para onde Deus quer te levar. Deus quer que nós sejamos co-participantes da natureza divina dEle. É o que está escrito. E eu me agarro nisso. E eu digo, na minha devocional: traz para a minha vida, Senhor. Eu quero viver isso. Fique em pé, vamos orar. Eu não gosto de estourar o tempo, já está estourado. Eu vou fazer uma pergunta para você, nem vou pedir para vir aqui. Só vou fazer uma pergunta para você.
nesta manhã. O que é que você quer que Deus acrescente na tua vida hoje? O que é? Essa fileira, vocês, o que é que vocês querem que Deus acrescente na tua vida? Vocês, meus irmãos, o que é que vocês querem que Deus acrescente na sua vida? Vocês, o que você quer? O que você deseja? A palavra é desejo. O que você deseja que Deus acrescente na tua vida? Ele é tão amoroso. Tudo Ele quer nos dar. E quer que sejamos participantes dessa natureza divina. Curve a sua cabeça, eu vou orar. Vou orar por você, pedindo que Deus venha mudar a tua vida e venha acrescentar tudo aquilo que você precisa. Senhor, é a tua palavra clara, objetiva, que flui para dentro de nós pelo mover do teu Espírito, que vai operando silenciosamente em cada um de nós e vai nos transformando com tanto amor. E nessa manhã eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui, para que todos nós que somos salvos porque confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, mas queremos nos realizar, Senhor, realizar não segundo o conceito humano, queremos ser realizados segundo as tuas promessas, segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tu sabes, Pai, podes passear aqui através do teu Espírito e sondar cada coração e saber exatamente o que cada um está precisando e desejando. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, acrescente a nossa fé, a virtude. Acrescente à virtude o conhecimento, acrescente ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e o amor ágape, para que não sejamos mais ociosos, para que quando alguém levantar e dizer preciso disto, alguém imediatamente se levante e diga eis-me aqui, para que sejamos frutíferos por onde nós andarmos, para que não haja tropeços na nossa vida, Senhor, para que possamos, Pai, não somente ver, mas entrar no teu reino. Nós queremos ser filhos maduros, Senhor, maduros, com a tua graça sendo ministrada sobre as nossas vidas. É isto, Pai, que o Senhor deu e abençoa, Pai, a visão, abençoe o tema, traga a realidade para que todos vejam, saibam, considerem, entendam que foi a mão do Senhor quem fez, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Arranca de nós, Pai, toda a raiz de amargura, de tristeza e coloca-nos, Pai, numa posição desejada por Ti. Eu oro e abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém, amém.